Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Neurobiologia. E hoje a gente vai estar falando sobre o caso da Barbara Arrowsmith. Ela foi uma menina que nasceu lá em Toronto, no Canadá, e viveu a adolescência dela e a infância na cidade de Petersburg, no Canadá também. Logo que ela nasceu, já era perceptível que ela era um pouco diferente, porque o lado esquerdo do corpo dela era menor do que o lado direito. Ah, Tirando isso, não parecia ser uma criança que tivesse muito mais problemas. Mas posteriormente, conforme o tempo foi avançando, ela foi ficando um pouco mais velha, a mãe dela percebeu que ela tinha algumas desabilidades. A mãe dela chegou a falar que ela não conseguiria sobreviver até os 5 anos, coisa que ela conseguiu. Quando ela entrou na escola, ela começou a apresentar alguns problemas. Ela não conseguia entender causa e efeito. Então, por exemplo, ela não sabia que ela não poderia sair da sala dela e visitar os irmãos na sala deles, quando ela bem entendesse. Ela não entendia por que ela não poderia fazer isso, já que nesse caso seria necessário que ela compreendesse que se ela fizer isso, vai estar infringindo alguma regra, alguém pode tentar parar ela, ela pode pode não conseguir acompanhar o conteúdo. Ela não entendia essa relação de causa e efeito. Ela também tinha um problema sinestésico, ela não conseguia muito bem, ela não sabia aonde que os membros dela estavam no espaço, então ela não tinha noção de onde ela estava espacialmente. Também não tinha noção de espaço, ela perdia as coisas o tempo todo e para conseguir fazer alguma coisa ela precisava deixar todos os objetos à vista dela. Existe uma região do cérebro chamada espacial que é responsável por esse processamento das regiões do espaço, pelo raciocínio acerca do espaço. Então ela não tinha essa habilidade de raciocinar acerca do espaço onde ela estava inserida. Além dessas desabilidades, ela não entendia a diferença entre o pai da mãe e a mãe do pai. Ela via tudo como a mesma coisa, Ela conseguiu passar na escola e conseguiu se manter na escola e chegar a se formar porque ela tinha uma memória visual e uma memória auditiva muito boa. Ela conseguia decorar as coisas muito bem, mas não conseguia entender. Muitas vezes ela tinha que passar o dia todo ouvindo as coisas e vendo as coisas, e daí só no final do dia ela ia raciocinar sobre aquilo que tinha acontecido para conseguir entender. Então ela demorava muito para conseguir entender a linguagem. Ela via, ela ouvia, mas não conseguia processar aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Depois que ela se formou, ela foi estudar educação, é parecido com pedagogia, lá na Universidade de Ontário. E durante esse período ela conseguiu desenvolver muito bem essa questão, fazê-las decoreba, né? Ela via as questões, ela lia e conseguia decorar muito bem. Então ela se saía muito bem quando era para uma prova, por exemplo, de você falar fatos que aconteceram. Mas ela não conseguia entender ainda. E nessa ela conseguiu ali, né, ludibriar muito os professores. Os professores não conseguiam perceber que ela tinha alguma desabilidade. Mas tinha esse aluno que estudava na mesma universidade que ela, que era o chamado o Joshua. O Joshua, ele também tinha uma desabilidade e muito provavelmente por causa disso que ele conseguiu perceber que ela também tinha. Ele, como ele já tinha estudado sobre a própria desabilidade, ele chegou a ler alguns artigos e alguns livros de um carinha chamado Alexander Luria. Ele começou a escrever sobre neurociência na época da União Soviética. Ele era russo, ele era eslavo. Ele começou a relacionar o trabalho de Freud com o trabalho da neurociência. E daí ele foi o primeiro a juntar esses dois. Ele acabou sendo expulso durante os grandes expurgos de Stalin. Stalin acabou expulsando o Luria da União Soviética. E ele, né, ele falou que ele tinha desdito tudo que ele tinha dito para conseguir se manter dentro desse processo. Ele não conseguiu terminar todo o trabalho dele sobre a psicanálise,
Mas ele escreveu um livro que chamou muito a atenção da Bárbara, que era, o nome do livro era The Man with a Shattered World, e era sobre um cara chamado Lvov Zazetsky. Lvov Zazetsky era um russo soviético que ele levou um tiro na Batalha de Smolensk, uma batalha que os soviéticos estavam travando ali contra os nazistas, e ele apresentou vários déficits cognitivos muito parecidos com aqueles que a Bárbara estava apresentando. Então ele também não conseguia diferenciar a mãe do pai e o pai da mãe, não conseguia dizer qual que era a diferença entre essas duas frases. Ele também não conseguia dizer o que significava, por exemplo, maior ou menor. Ele não conseguia fazer essa diferença, né? O que é maior, o que é menor. Aí um conceito que é um pouco abstrato realmente. Esse processamento, ele tá ligado, né? Ele tinha o Zazetsky, ele tinha lesões na região do lóbulo temporal, que é relacionado ao processamento de som e linguagem, o lóbulo occipital, que é relacionado ao processamento de imagens visuais, e o lóbulo parietal, que é responsável pela integração das diversas informações que vêm de outras regiões do cérebro. O Zazetsky, ele não conseguia relacionar todas as informações, né, que ele era, digamos assim, um pouco fragmentado, ele não conseguia perceber quais que eram as relações entre as informações que ele tinha. Então ele tinha conhecimentos fragmentados. Ele até chegou a escrever que em 1943 foi o dia da morte dele, porque a partir do momento que ele levou aquele tiro na cabeça, ele parou de conseguir fazer qualquer coisa. Muitas vezes ele ia assistir um filme e não conseguia entender o que estava sendo dito ou o que estava acontecendo. Então, depois, né, de ler o relato do Zazetsky, a Bárbara, ela viu que ela não era a primeira a passar por isso. Na época, né, como ela nasceu em 1951, período pós-guerra ali, tinha ainda... Era um período que essa questão dos déficits cognitivos e dos problemas mentais não era muito falada. Então, era como se ela fosse... Eles chamavam ela de retardada, né? Um termo capacitista. Atualmente a gente percebe que isso não é correto chamar alguém assim, porque a gente não sabe exatamente qual que é o problema que a pessoa tem. A gente muitas vezes só vê um efeito ali, alguma coisa que ela não consegue fazer. Então é um termo capacitista. E daí, depois de ler essas questões ali do Zazetsky, ela percebeu que ela não era a primeira pessoa que estava passando por aquilo. E ela chegou a um momento assim que ela disse que queria terminar a vida dela, e ela tentou se matar. Só que, né, quase por um milagre ali, ela acabou lendo um artigo do Mark Rosenzweig, que era lá da Universidade da Califórnia. Ele tinha feito uns estudos com ratos, em que ele provou que ratos que cresciam em ambientes mais estimulantes para o cérebro, eles tinham cérebros maiores e que tinham também um fluxo sanguíneo maior. Então ela decidiu que ela iria tentar, né? Ia se matar, então não fazia diferença. Então ela ficou durante semanas e semanas desenvolvendo exercícios e fazendo exercícios para tentar melhorar os déficits cognitivos que ela tinha. E no final ela realmente conseguiu fazer isso. Com a ajuda do Joshua, ela conseguiu resolver esses déficits cognitivos que ela tinha e melhorou de tudo todos os problemas que ela tinha ali para conseguir, né, realizar as atividades ali que um estudante de faculdade normal deveria conseguir fazer. E já em 1980, né, depois que ela e o Joshua se casaram, eles abriram a escola Aerosmith em Toronto, que é especializada em crianças com desabilidades cognitivas. Então, eles desenvolveram vários exercícios para vários tipos diferentes de desabilidades cognitivas.
Então vai ter vários casos que eles vão documentar sobre crianças que eles conseguiram ajudar. Uma delas foi uma criança que tinha a capacidade de entender, tinha a capacidade de falar tudo certinho, só que ela tinha uma pequena degeneração ali no córtex pré-motor esquerdo. E isso, né, o córtex pré-motor esquerdo, ele possibilita com que a gente consiga ler, consiga processar a informação. Ele é responsável pelo movimento do olho enquanto a gente lê, e ele também vai ser responsável pelo movimento da boca e da língua e dos lábios enquanto a gente lê. Então ele também tinha dificuldade para falar, acabava que o córtex pré-motor esquerdo dele era sobrecarregado de informações quando ele ia tentar falar, quando ele ia tentar escrever. Então ele tinha que fazer tudo muito devagar. Para uma pessoa que era muito inteligente, mas não conseguia expressar essa inteligência exatamente por causa de um problema no córtex pré-motor. A Bárbara colocou ele para fazer vários exercícios lá na escola, para seguir linhas, formas complexas de linha, para ele ficar seguindo, e ele conseguiu melhorar. Também teve outro caso de um advogado que não conseguia falar, e ela também conseguiu fazer com que o advogado voltasse a falar. Então, assim, são inúmeros casos, desde que a escola foi aberta, de pessoas que foram auxiliadas por esse método que a Bárbara desenvolveu. Normalmente na ciência a gente vê pessoas que elas já nascem com uma habilidade a mais e posteriormente ela vai tentar ajudar as outras pessoas ali, né? No caso da neurociência, são pessoas que têm uma habilidade cognitiva maior e vão ajudar pessoas ali que têm uma desabilidade. E nesse caso não, a Bárbara ela conseguiu ela mesma se ajudar e depois conseguiu ajudar as outras pessoas por meio do que ela fez. Hoje em dia a gente tem mais estudos sobre ratos e esses estudos eles têm mostrado que ratos que nascem em um ambiente onde tem mais estímulos, tem outros animais, tem objetos diferentes, formatos diferentes, tamanhos diferentes, isso proporciona para esses ratos um aumento em geral na acetilcolina, que é esse neurotransmissor que ele é responsável pela aprendizagem, pela capacidade de raciocínio, né? Pessoas que apresentam um maior nível de acetilcolina também apresentam um maior nível de capacidade cognitiva em geral. Então, basicamente, o que os estudos da Bárbara mostram pra gente é que não existe, né, essa questão de ela sofreu muito com essa questão de as pessoas acharem que o cérebro é imutável, que ele não pode ser mudado, que as pessoas, né, elas não aprendem, não conseguem melhorar. Ela mostrou que isso é possível, que ela fez isso com ela e continua fazendo isso com outras pessoas atualmente. Então, o que a gente pode tirar de conclusão aqui é que, principalmente, né, para professores, isso aqui diz muito sobre o que ainda é possível fazer, né? O que os estudos mostram que é possível fazer para estudantes que têm dificuldade, principalmente nas matérias mais difíceis, que é matemática ou química, essas matérias aí que são mais de exatas, mostra que a gente pode sim melhorar essa questão dos alunos e pode fazer com que eles sim consigam aprender, por mais que tenham alguma dificuldade. Isso é possível de ser mudado. A neuroplasticidade ela mostra isso, a Bárbara Arrowsmith mostrou isso e continua mostrando ainda hoje. Então espero que tenham gostado e foi isso.